Fala pessoal, nós estamos dando início a mais um cast do Abílio e hoje eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de receber um dos maiores baixistas desse país, Marcos Nato. Meu amigo, que honra, que privilégio de receber aqui. É uma honra para o cast do Abílio receber Marcos Nato aqui. Fala aí mesmo, queria dizer. Alegria toda minha, muito feliz pelo convite. Muito importante para mim estar aqui. Você é um amigo, um cara que eu respeito, considero pra caramba. Você fez o convite e falei, irmão, só tem que chegar com a roupa pronta, com a roupa certinha e com um papo bom que a gente vai ter. Tenho certeza, sempre foi bacana, então a gente vai tentar trazer isso. Muito bom. Já estendendo o convite, fique com a gente até o final. Tem muito assunto legal que a gente vai falar até o final. Marcos Nato vai contar a história, como ele começou. Então eu já quero começar já esse podcast. Na hora que você falasse um pouquinho da tua história, o que te levou a querer ser um baixista, um músico, essa carreira brilhante que você construiu? Então, a música para mim começou muito, eu poderia dizer a princípio como um acidente, assim, uma coisa que está voltado para o talento, que em tese quando eu era pequeno eu percebi, né? Porque na verdade eu percebi no sentido de gostar muito de música, né? Na verdade toda criança quando é bem novinha e criada na igreja, e eu, graças a Deus, eu tive uma criação cristã e tal. Meus pais aceitaram Jesus antes da gente nascer, eu e meus irmãos, né? E a gente foi criado num ambiente evangélico, cristão, casa, então hino, louvor. Minha mãe, logo no início que ela se converteu, ela sempre teve uma coisa com a música, né? De cantar e tal. Então ela já foi ser dirigente do grupo das irmãs. Então, assim, a gente passou a nossa vida, minha infância toda foi meio musicalizado dentro da igreja. Aí, fora a coisa da igreja, né, a gente ser criado na igreja, ser musicalizado ali, que eu acho que talvez uma das coisas mais importantes, assim, para a gente nessa fase de desenvolvimento é essa questão da musicalização, ainda criança. Você cantar, fazer gesto, isso tudo vai te musicalizando. Muitos anos depois eu fui descobrir que isso me ajudou muito. Então eu e meus irmãos, todos eles têm uma musicalidade muito aflorada, assim, nesse sentido. Mas nenhum gênio, nenhum fora da curva. Só um que toca baixo aí. Não. Isso para mim é um negócio muito... Na verdade, eu falo isso toda semana para algum aluno, né? Conversando com os alunos e tal. Eu dou aula até hoje e tal. E, pô, eu falo isso para os caras, assim, cara, existe uma coisa que para mim é muito notória, assim, acho que o dom é algo que Deus dá, é um presente. Sim, verdade. Ponto, entendeu? É uma coisa assim, você não pediu, você veio com aquilo, Deus te deu. É quase que para mim, assim, os gênios, eles vêm com um dom que vem do céu mesmo, assim. E o talento é algo que você descobre que está ligado meio que à aptidão que cada um tem. Uhum. E que você tem como ir desenvolvendo na caminhada, entendeu? Então, assim, dentro desse contexto, eu percebi, assim, que eu tinha um gosto muito musical, assim, eu gostava muito da música, tudo era música pra gente, né? Eu e meus irmãos, a gente ficava tocando, botava, antigamente, pô, isso aqui vai meio denunciar meio que a idade. Vai denunciar a idade. Mas na época do vinilzão lá, Sim. meus pais botavam pra tocar e tal. E a gente botava as latinhas, às vezes as panelas da minha mãe, e às vezes até no sofá mesmo, a gente pegava uma colher e ficava fingindo que era o batera. E tocando junto, né? Shirley Carvalhais, a gente foi criado na Assembleia de Deus. Quem não foi, né? Então a gente tem aquela raiz, né? Aquela raiz pentecona mesmo. E que foi assim que a gente foi musicalizado. Quando eu fiz meus 12, 13 anos, eu comecei a fazer parte daquele grupo de crianças que os pais falam assim, ó, tem que começar a estudar música porque daqui a pouco tu vai servir quartel. Antigamente tinha muito isso. Vai servir e se você não souber tocar um instrumento, você vai ter que ir pra guerra, alguma coisa assim, sabe? Então, caramba, estudar. Tipo assim, eu vou aprender um instrumento de sopro. Tem sempre um maestro, eu lembro do maestro aqui da Assembleia de Deus da Pavuna, Rua Juno, que foi ali onde tudo começou, né? Na verdade, eu era de uma filial dessa igreja, que é a Assembleia de Deus do Caminho do Jó, na Pavuna, que é numa comunidade, né? Hoje virou uma comunidade totalmente assim, mas tipo,
Eu tinha um maestro chamado Maestro Eugênio, um coroa assim, ele era bem velhinho, sabia tudo de música, ensinava música para os jovens, né? E a gente entrou, eu criança, e ali eu tive, com 12 anos, eu ainda não tocava, só tinha coisa da musicalização. E ali eu tive contato com a música, teoria musical, Bona, Maria de Matos Priori, né? O Francisco Nascimento, que é um método de solfejo, que eu lembro que até hoje eu tenho esse método lá. Com 12 anos comecei a ter esse contato. Tive alguns professores também nessa caminhada, mas tudo de professores de teoria musical. Muito engraçado isso, assim, porque esse senhor, esse maestro, foi o que eu tive mais tempo de contato com o estudo da música. 12, 13 anos. Só que quando dava 6 meses e era a hora que a gente ia começar a pegar num instrumento, ele sempre passava mal, ele tinha uma recaída e ficava internado, e ficava, sei lá, 4 meses longe de fazer tudo. Na hora boa, não? Pô, aí quando ele voltava, começava tudo de novo. Vamos começar lição 1, lição 2, refazer a turma, quem quiser estudar. E eu lembro de ter feito, sei lá, umas 3 vezes esse início aí, sabe? Isso foi a escola, né? Engraçado que anos depois eu fui usar isso na vida musical. Até então, sem pegar no instrumento. Aí veio o contrabaixo, que não foi novidade para mim, eu sempre amei o contrabaixo. Era o instrumento que o instrumento que eu mais conseguia ouvir na banda era o contrabaixo. Mesmo sendo criança. E isso não é muito comum, hoje eu percebo que isso não é muito comum. Há adultos, há pessoas que às vezes só percebem que tem ou não tem um contrabaixo quando tira o contrabaixo da música. Sim. Você está ouvindo a música, você tira, alguém fala assim, ué, sentindo falta de alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, é o baixo. Por causa da coisa do grave, né? Enfim, é uma frequência que não é muito destacada como guitarra, teclado, enfim. Isso, mas para mim sempre foi muito nítido o contrabaixo, entendeu? Então, tipo assim, quando eu fiz meus 14 para 15 anos, meu irmão mais velho, Gesiel, que era batera, ele comprou um contrabaixo para a igreja não tinha condições também, essa igreja, Assembleia de Deus do Caminho do Jó, não tinha os instrumentos. Meu irmão comprou a batera da igreja, ajudou a comprar, meu irmão ajudou a comprar a primeira guitarra e ele comprou o baixo da igreja, assim. Era um baixo... Coração mesmo na obra. Ele sempre teve um carinho muito grande com a coisa da música na igreja e nunca mediu esforço, e nunca ficou medindo, eu estou dando um dinheiro. Não, assim, era um investimento no que ele fazia. Isso é uma parada assim, muito maneira, assim, sabe? Da parte do meu irmão. Só que isso, ele acabou investindo em mim de uma forma indireta, né? Porque o baixo ficava lá, ele não queria tocar baixo, ele comprou um baixo para a igreja, porque a igreja não tinha baixo. E aí eu comecei a levar o baixo para minha casa, porque eu já gostava pra caramba. E ali foi onde tudo começou oficialmente, né? Oficialmente. Eu tinha 14 para 15 anos, tocando baixo na Assembleia de Deus do Caminho do Jó. Ouvido, aquela coisa de saúde da igreja com a paz do Senhor, peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração, vou cantar um hino para louvar o Senhor. E sai cantando e você sai atrás ali. Vai procurando, né? Vai procurando. Assim, eu acredito que isso ainda existe até hoje, esse formato desse primeiro contato com a música. E eu acho que as Assembleias de Deus, inclusive, elas são as principais incentivadoras dos músicos, vou falar assim, dos adolescentes, né, dos jovens, na música, por causa desse formato, uma coisa meio aberta. Entre aspas, é desorganizado muitas das vezes. Sim. Mas também, por outro lado, abre espaço para essa galera que chega caindo de paraquedas também, que é uma coisa meio... Ele vai se descobrindo ali. E é um curso na prática, né? É um curso na prática. É um curso na prática, porque alguém começa a cantar, o cara tem que achar. Vai atrás, então assim, é muito legal. Você o ouvido vai para o lugar, assim, é uma das coisas mais importantes para o músico, né, no início. O cara desenvolveu o ouvido, você começa a ouvir uma coisa que a maioria das pessoas não ouve. Mas aí, eu estava falando contigo sobre a coisa da aptidão, do talento. Eu acho que a música, aí vem o primeiro sinal de que você tem jeito para aquele negócio ali. Música. Porque você começa a ouvir coisas que você não ouvia e você ouve coisas que pessoas que estão à tua volta não percebem.
E o contrabaixo foi o primeiro instrumento que eu toquei. Eu tocava contrabaixo, eu não tocava nenhum outro instrumento, nem violão eu tocava. Eu fui aprender a tocar um pouquinho de violão e conhecer um pouquinho mais dos outros instrumentos quando eu comecei a estudar harmonia funcional. E aí faz parte já de um próximo passo que eu comecei a dar. Isso tudo, nunca pensando assim, quero ser um músico profissional. Não, quero tocar bem, com excelência, na igreja. O baixo do meu irmão, no primeiro momento que pôde, eu troquei por outro, vendi, comprei um outro, ajudei a pagar, enfim, aí acabei de pagar o baixo, já comprei um terceiro baixo, tipo assim, upgradeando, comecei a comprar pedal, caixa para a igreja, isso aí foi eu que comecei a fazer esse investimento, é um alto investimento, mas tudo ali, ficava ali na igreja. E assim eu fui dando meus primeiros passos musicais. Só que, como eu te falei, quando eu peguei com 14 para 15 anos, eu já tinha uma formação teórica. Com 12 eu estava fazendo teoria musical, sim, maestro Eugênio, né, tal. E aí com 15, 16, instrumento, tocando meio mal, mas eu tive a felicidade de... Eu trabalhava no único... Eu sempre falo, quem conhece a minha história um pouquinho, sabe que eu passei numa loja de artigos evangélicos, que foi o único trabalho carteira assinada, fora a música que eu trabalhei. Uma loja de artigos evangélicos, com 14 até os meus 18 anos. Foram 4 anos que eu fiquei ali. Ali eu aprendi muitas coisas, inclusive a me comunicar, a falar. Sim. Eu sempre fui muito tímido. Que é importante, né? Poxa, eu não tinha dúvida. Comunicação é para a vida, né? E isso aqui, inclusive, provavelmente a gente vai usar, isso aqui eu vou voltar a falar, sobre a coisa da nossa caminhada, da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Desde que você, desde que você tenha, esteja dentro de um plano. Isso aí, pessoal. Escuta isso aí, importante. Tudo. Porque, assim, na frente, quando você chega lá na frente, você vai entender o porquê da tua caminhada, por que você fez aquilo, por que você foi forçado a fazer e por tantas coisas de uma forma natural você foi fazendo. Pô, ninguém fez, eu fiz. Mas isso acaba te levando para um lugar que... E aí isso foi criando um diferencial, eu acredito que foi isso que foi me destacando, talvez, na época dos outros músicos, por conta dessa formação que eu acabei começando a desenvolver. Tinha uma parte teórica legal, teve uma hora que foi só ouvido, Assembleia de Deus ali. Só no ouvido. É impressionante que a gente aprende, o músico ele aprende a tocar de ouvido, né? Aprende. Não tem como. Dá uma impressão de que a gente está adivinhando a nota. Aqui tem uns músicos aqui dentro, você também. Você sabe muitas das vezes qual é a nota pelo som. Não, às vezes nem o nome da nota você sabe, mas o som você sabe. Peraí, tá aqui, ó. A nota é essa. Então isso foi fundamental para chegar num estágio ali. Só que eu fui estudar. O terceiro passo que eu dei, que talvez tenha sido um dos mais importantes que eu, dentro desse contexto, que já foi uma coisa mais assim, racional. Eu falei assim, cara, eu vou estudar. Com 16 anos eu arrumei um professor, né, Cláudio Souza, que foi o meu único professor de contrabaixo de instrumento. E estudei durante 3 anos seguidos na casa dele. Eu ia na casa, eu fui na verdade o primeiro aluno dele, ele também era aluno de um dos maiores baixistas da época, o Arthur Maia. Foi um cara que para mim muito referência para mim, eu ouvia muito Arthur Maia, o cara tocava tudo do Arthur, o cara tinha todo jeito e era um excelente professor. Foi o cara que me botou nos trilhos sobre essa questão profissional, um olhar mais profissional, um olhar diferenciado que eu aprendi a ter a partir do estudo que eu fui fazer com ele. Até então a coisa era muito amadora, aquela coisa da igreja ali que tu vai chegando, vai ajudando. Eu nunca coloco como uma coisa pejorativa. Eu acho que esse momento, essa etapa da igreja foi tão importante quanto todas as outras. Mas essa parte de estudar, de ter um professor e ter um cara que fala, cara, é aqui que você tem que ir, foi isso aqui que arrumou, organizou essa questão musical. Organizou, tipo, é como se fosse uma bagunça, aí vê alguém e falou, não, pega aquilo ali, bota aqui, faz esse, aí organizou tudo. Coisa isso aí. Tá tudo. Você tem tudo, a matéria-prima está pronta, agora a gente só precisa organizar, é isso aí. Então, e você, quando você tem essa organização,
os caminhos eles ficam muito mais curtos, né? A ponto de me levar a me tornar um músico profissional. Quando eu falo músico profissional, a viver na música. Sim. Porque eu nunca pensei em viver da música até então. Eu queria tocar muito. Lembra que eu estava tentando aprender a tocar para quando chegar no exército, só tocar, ficar tranquilo, né? Você chega cedo, toca lá, a galera acorda e tu vai deitar embaixo da árvore. Enquanto isso, todo mundo vai dar tiro. Isso passou, isso... Quando o pessoal tá dando tiro, tu tá lá tocando. Tu tá lá tocando. Pô, não é bem assim, mas o papo era esse. Mas tipo assim, eu na época já não tinha mais isso na minha cabeça. O que eu pensava é o seguinte, cara, eu tenho que estudar tudo que eu precisar estudar, tudo que eu quero estudar antes de servir o quartel, antes dos 18. Eu botei isso na cabeça. Porque quando chegar a 18, aí eu vou servir. Se não servir, eu vou ter que arrumar um emprego que vai ser um emprego para eu manter minha família. E a gente já vai montando tudo ali, já né? vai criando, planejando o que tu vai ter que fazer, estudar, fazer prova do Cefet, colégio naval, essas coisas que quem tem essa idade busca, né? E eu cheguei a fazer prova para essas paradas, Banco do Brasil, tal, tentar, eu ficava, mas na música eu me encontrei ali. Quando eu estudei, muita coisa arrumou tanto que as pessoas à minha volta começaram a perceber. E aí, Abílio, chega uma coisa que eu costumo dizer, que é o que talvez não, eu tenho certeza disso, mas isso ter acontecido lá nesse início foi fundamental para eu me tornar um músico profissional e um músico que eu falo que viva da música. Sim. Que foi um dia que eu tive que chegar para o meu pai, eu tinha certeza de uma resposta que eu ia ter do meu pai. Na época meu pai era presbítero, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus lá em Madureira, ou seja, quartel-general. Quartel? ali meu pai está ali já há muitos anos, tá? A gente foi cria dali, e eu assim, começou a pintar uma coisa do tipo assim, cara, você está estudando, está tocando pra caramba, mas tu está tocando, tá virando músico de apartamento. E porque assim, eu tocava na igreja, só tocava na igreja, e isso para mim era o suficiente. Mas começou a ter oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Isso nunca foi algo que me trazia paz. Por quê? Por alguns motivos, e entre eles a certeza que os meus pais iam achar que eu estava me desviando. Sim. Porque naquela época não tinha muito. Hoje, por exemplo, 98% dos trabalhos que eu fiz na minha vida, todo foi no gospel. Eu tenho uma carreira dentro do gospel, né? Gravei, toquei com muitos cantores. Falando nisso, fala alguns dos cantores aí pra galera ver que você tocou. Alguns, né? Há rumores que você tocou na Arca também de Noé, né? Pô, aí já foi. Marco Inácio Dampiro. Eu levei o case do cara. Algumas pessoas falam, olha, eles fizeram o instrumental da Arca, né? A gente rodou aí um bocado. Cara, Aline, Cassiane, atualmente eu toco com a Cassiane. Aline Barros, né? Aline Barros, Cassiane, Elaine de Jesus, Elaine Martins, Lauriette, 4x1, cheguei a fazer parte inclusive do 4x1, gravei CD. Do 4x1 não sabia. Eu fiz durante 5 meses. Eu toquei, mas logo que o Marco Salles saiu, né? Sim. O Salles saiu e foi chamado eu e o Clevinho. O Clevinho cantor, né? Porque o Salles fazia as duas coisas, né? Ele era o baixista e cantava até hoje, sensacional. Não tinha outro, né? Na época. Não tinha outro, aí bota um nato mesmo. Aí chamou o Clevinho para cantar e eu, né? Os caras sempre foram muito amigos, muito amigos, né? O Valmir, Bruno. Sim. Então, 4x1, enfim, Kleber Lucas, Davi Sassi, o Davi a gente até tocou, hoje se faz coisa, até hoje a gente toca, e o Davi, é legal dizer isso, porque toquei com o Tabernáculo de Davi. Claro, né? Fundamentalzaço na minha formação como músico e principalmente como ministro na música, né? Porque ali foi a escola que eu tive da música, louvor, adoração, a estrutura que eu tenho foi toda praticamente dali. Só que quando a gente olhava para o lado, estava o Sidão Pires, nosso apóstolo, nosso irmão,
Sidão, um músico da pesada, tava do lado, aí eu olhava pro outro, tava o Davi Sassi, Verônica, No vocal no só vocal, isso, back né? vocal, Davi no vocal, imagina, meu Deus. fazendo back ali. E, enfim, eu olhava para outros lados, cada músico que estava ali, pô, sensacional, e foi um momento sensacional. O Sérgio Lopes também foi muito importante para mim. O Sérgio Lopes, eu gravei uma canção dele que tocava na rádio, ele falava o meu nome. Uau. E até hoje, onde eu vou, cara, isso foi em 96, 97 que eu toquei com o Sérgio. E até hoje, onde eu piso, as pessoas falam dessa música, desse solo. Sei lá, 4 compassos, 5 compassos de uma música lá que eu faço o solo. E ele fala, meu nome, Marcos Neto no baixo. Aí eu faço o solo. E até hoje eu vejo testemunho de gente falando que, cara, passei a ouvir o contrabaixo, passei a perceber, passei a tocar, passei a estudar por causa daquela música, do que você fez ali. E muitas pessoas... Eu estive agora em Manaus, agora no final do ano, encontrei 2 caras que falaram assim, cara, eu tirei aquele solo. Em 1990 e pouco. Pô, né? cara, um moleque Imagina. novo, bicho. Eu falei assim, velho, não faz isso comigo não, cara. Quanto tempo tu levou pra tirar? Pô, eu tirei rapidinho, falei, beleza. Beleza. Mas assim, faz parte, e isso pra mim é um prêmio, né? Porque a gente olha pra trás e vê o nosso início. Às vezes as pessoas falam assim, caramba, mas alguém ajudou, alguém pegou na mão. Sim, a gente sozinho não vai a lugar nenhum, essa que é a verdade. Mas todas as mãos que nos pegaram, a gente sabe que nos ajudaram, a gente sabe que foi mãos que Deus colocou do nosso lado, sabe? Eu tenho certeza que eu não teria conseguido chegar em lugar nenhum sem que eu tivesse dado, sem que eu tivesse tido essas ajudas, sabe? Que é a mão que Deus colocou mesmo. Às vezes, vindo de lugares que a gente menos espera. Menos espera. Eu ia falar da questão que foi fundamental para eu começar, para dar esse start e essas portas todas se abrirem, que foi quando eu tive que chegar para o meu pai e falar assim, pai, tá pintando uma oportunidade aí para tocar? E só que é para tocar, não é para tocar. Ser profissional músico. Meu pai, como assim? Tocar? Eu sentei com meu pai e minha mãe na mesa, eu lembro até hoje. Só que eu falei porque eu precisava da palavra do meu pai. Meu pai, assim, eu acho que não existe uma palavra mais poderosa na vida de um ser humano do que de um pai. O pai é quem libera a bênção, né? E eu tinha certeza, eu falei, bom, o que o meu pai falar é isso que eu vou acatar. Se o meu pai falar assim, não, tá louco, não quero você lá, mas de jeito nenhum. Tudo certo, eu só precisava ouvir isso, entendeu? E quando eu sentei com meu pai, ele falou assim, Marquinhos, você sabe que não é um lugar tão apropriado para uma pessoa que é cristã e tal. Eu falei, sei. Mas a gente te conhece, a gente te deu uma estrutura, a gente deu raiz, você sabe quem é Deus. E assim, por incrível que pareça, talvez tenha sido uma das palavras que eu digo com certeza a palavra que mais abriu porta na minha vida, e isso acontece até hoje. Sabe aquela coisa do telefone tocar à toa? Quando a gente fala à toa, não é à toa, né? Mas tipo assim, cara, tem umas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe porquê, mas eu sei. Sim. Sabe? E eu acho que esse momento foi uma coisa assim que meu pai não estava falando para eu ir tocar em determinado lugar, ele estava me dando a bênção sobre aquele contexto da música na minha vida. E eu acho que Deus, ele teve tanta misericórdia de mim que ele me levou para o lugar que eu mais amava. Porque eu pisei lá fora, fiz algumas coisas, mas eu tenho certeza que foi Deus também que me botou num outro caminho. Ele, na verdade, até eu converso muito, eu e Sidão, a gente tem certeza de algumas coisas assim. A gente tocou com alguns cantores nas melhores fases deles. Verdade. E quando estava terminando a fase dele, abria uma porta de um outro que estava chegando com uma fase também top, a gente estava lá. A gente passou pelo menos por uns 4 cantores meio que nessa concepção. Cara, é porque a gente é bom pra caramba? É porque só a gente faz isso que a gente faz? Claro que a gente é único. Sim. Mas eu tenho certeza que é uma bênção que a gente carrega, sabe, Abílio? É uma coisa, é um consentimento que o céu te dá, sabe? E eu acho que na minha
da minha parte, isso vem desde aquela bênção que eu tive com meu pai ali. Meu pai, eu fiquei muito surpreso, para ser sincero. Eu tinha certeza que seria negativo e ele falou exatamente o que eu não esperava ouvir. E cara, eu tô aqui. A gente vê que foi uma atitude muito nobre sua, né, de chegar até o seu pai. Então, na verdade, tudo convergiu a partir daquele momento. Sim. Né? As portas se abriram e a gente vê a importância da bênção do pai. A gente vê a importância da gente sentar e falar, você que é músico, que está assistindo a gente, né, que às vezes tem esse conflito interno. Estou na igreja, mas aqui eu não tenho visibilidade. Estou na igreja, mas eu queria tocar lá fora, porque tem um músico, um cantor que eu admiro muito, né? Ou um músico que eu admiro muito, e aí o que eu faço? Se eu falar para o meu pai, né? Porque seu pai é um presbítero, você imagina, você sentar com um presbítero da Assembleia de Deus e explicar, olha, eu queria tocar profissionalmente, mas pode ser que eu toque com algum cantor secular. Então, assim, essa conversa, acredito que não foi fácil para você. Não foi. Esse papo. Não foi, mas foi muito claro para mim que foi uma palavra que eu trago comigo na minha vida até hoje. E aí você vê que toda a sua trajetória de sucesso até hoje foi por conta desse assunto. Eu até lembrei um texto agora, não tem como não lembrar, né? Que todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele orava antes, pedia conselho a Deus e ele tinha vitória sobre os seus inimigos. Sim. E a vez que Davi foi para a guerra e não orou, ele perdeu a guerra. Então, assim, você vê que todas as vezes que aqui a figura do pai está representando o próprio Deus, né? Sim. E a gente vê a importância da gente pedir a orientação dos nossos pais e a bênção. Algo talvez que para alguém é tão simples, mas é tão poderoso a ponto de abrir os caminhos da vida. Eu tenho certeza disso. Você falou de uma coisa, por exemplo, a gente às vezes fica esperando as oportunidades. Eu converso com músicos há muitos anos, todos os dias, toda semana eu falo toda semana com músicos diferentes, quantidade de músicos. E cada um, alguns cristãos, alguns que têm problemas, alguns não cristãos, alguns que têm problemas em casa, enfim, problemas diversos. Mas eu sempre falo com eles, cara, se você tiver no buscar o centro da vontade de Deus para a tua vida, cara, é impossível, cara, Deus não fazer, Deus não dar um centro. Tem coisa que a gente tem que fazer. Eu falo da coisa do talento, que é aquela aptidão que você tem, que se você estudar, você lapidar aquilo pode se tornar uma estratégia, entendeu? Mas é muito mais do que uma estratégia sua, é algo que Deus vai fazer na tua vida. E eu, assim, tem uma parada, uma situação que aconteceu, todas as situações a partir de então que aconteceram, são coisas que você fala assim, cara, se eu não tivesse essa palavra, se eu não tivesse uma raiz cristã, eu diria que seria sorte. Mas é sorte demais, mano. Não tem como ter tanta sorte o tempo todo. Então, tipo assim, Sérgio Lopes, eu chego em casa, tem um telefone lá, ligar pro Sérgio Lopes, isso lá em 97, Sérgio Lopes tocando na rádio, número 1, e eu chego em casa, aí eu brinco, minha mãe, né, aí ó, Sérgio Lopes aí ligou pra você, eu falei, pai, mãe, Sérgio Lopes, eu comecei aí, Sérgio Lopes, cara, claro que não é o Sérgio Lopes, foi o fulano que tá brincando comigo, tá me zoando, eu vou ligar, ele vai rir, vai... E aí eu peguei o telefone e liguei, cara, Sérgio Lopes, eu quase ouvi, né, o amigo, falei, caramba, era o Sérgio, eu falei, não, eu sou o Sérgio Lopes mesmo, tal, mesmo não, né, eu sou o Sérgio Lopes, tal, e um amigo, o Eli Miranda, ele tinha ido gravar uma guitarra, aí que começa o lance do que eu tô te falando, que para muitos aí fora seria o que o pessoal chama de sorte. Tem algum padrinho, né? Não, ele conhece alguém. Não é possível. Cara, um dia eu ensaiando na igreja, domingo, a gente estava ensaiando. Naquela época, por eu estudar harmonia, não sei o que, aí o pessoal pedia para eu, cara, Marquinhos, vamos fazer um arranjo maneiro, Jeová é teu cavaleiro, a gente pega e faz um arranjo diferente e tal. A gente ensaia para fazer no louvor. Aí eu chegava no ensaio com as partes, eu fazia os arranjos. Aí eu chegava com as partituras, dando para os caras, e eles gostavam dessa coisa, né? Eu não era ministro, não era dono de bola nenhuma, eu só sabia fazer isso. E eles pediam para eu fazer.
Aí um dia, num dos ensaios, chegou meu irmão mais novo, Joel, que é até pastor na PIB, na segunda igreja batista de Itaguaí, ele é pastor lá. Que legal, né? Mas na época o Joel era meu irmão. E aí ele chega com uma amiga dele, assim, sentaram, ficaram 20 minutos vendo o ensaio e foi embora. 3 meses depois, essa menina chama meu irmão e falou, pô, estou precisando de um baixista para gravar o baixo do meu disco. Aí, pô, e eu acho que o teu irmão ele pode fazer, eu vi ele lá, eu vejo que ele, sabe, ele sabe, ele saca das coisas. Acho que ele sabe alguma coisa, né? Acho que... Aí o meu irmão, cara, já foi, eu vou falar com ele. Não, mas tem que ser de graça porque eu não tenho dinheiro. Não, eu vou falar com ele, ele faz. Aí o meu irmão foi e me pediu, olha só como é que é o negócio. Meu irmão foi e me pediu, eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Eu falei, pô, a minha amiga, tudo certo. Marcamos, só marca o dia e, pô, passa aí e me pega. Pô, não tinha carro. Mas, o bem que eu tinha maior era um contrabaixo de 6 cordas que eu mandei fazer com todo o dinheiro que eu saí da loja de artigo evangélico. Quando eu saí, o dinheiro todo que eu recebi, eu transformei num baixo de 6 cordas. Aí eu entro dentro do carro, né, um dia lá. Quando eu entro dentro do carro, tá ela, o esposo dela, e o maior baixista da época. O cara que gravava com todo mundo, todas as fichas técnicas, tava o cara lá. David Moura, Batatinha na época, não sei se você conheceu. Não conheci. O David Moura era o cara que estava em todas as fichas técnicas de todos os cantores da época, era o David Moura. E eu sabia porque trabalhava em loja de artigo evangélico, ficha técnica eu dominava. Não, eu sou de um tempo que eu abri um CD, baixo, Marcos Nato, Batera Cidão Pires, quase todos os CDs. Teve essa época mesmo. Rapaz, eu falei, não é possível. Acho que a produção, né? A produção é dessa época também. Você abriu uma ficha técnica, até o CD do Toque Notar você gravou, né? Eu me lembro. Foi. Na época a gente estava na Pacental, fiquei pouco tempo lá que eu vim com o pastor Marcos Prancheta. Mas na época, Marcos Nato, não é possível. Deu sorte. Foi sorte, né, mano? Tanta sorte. Mais cara... uma daquelas sortes aí que eu tô te falando. O nosso amigo Apóstolo Zalpides fala uma frase que é muito importante, né? Seja o melhor no que você faz e será posto entre... Seja bom no que você faz e será posto entre os melhores. Cara. Então, só pra você que a música tá assistindo a gente, entenda uma coisa, o Nato estudou muito. Sim. Não foi sorte, não. Tá? Não foi sorte, não. Ele estudou muito. São esses fatores, né? Você faz a tua parte, a coisa da excelência, de buscar, de não se acomodar com o que você, com a situação ali, e daqui a pouco você está sendo um diferencial. Não é porque você quer ser melhor, é porque você está fazendo o certo. E isso vai te levando para um determinado lugar. E aí, cara, essa coisa da mão, da bênção, de Deus. Deus tem um plano na vida de cada um, mano. Essa que é a verdade. Às vezes a gente fica tentando buscar, eu queria tocar, por exemplo, na época que eu comecei, com todos os músicos que tinham mais essa tendência de ser profissional, que até hoje são, a gente começou junto, tinha essa coisa assim, tocar com um cantor até secular mesmo, mas profissa, Djavan, tinha essa coisa, né? Sim. Isso queria dizer o seguinte, o cara venceu. Top. O cara venceu, entendeu? E para mim isso foi uma das primeiras coisas que caiu, um dos primeiros mitos que caiu. Eu nunca tive essa coisa de, queria tocar com... Que incrível. Nunca tive isso. Queria viver da música. Eu não sei como, mano. Porque naquela época não tinha essa coisa de tocar com cantor evangélico. Quando eu estou falando do Sérgio Lopes aqui, eu já tinha passado pelo Tabernáculos da Vida. Foi em 92, mais ou menos, que eu comecei essa coisa mais tocar com cantor, e foi o meu primeiro cantor assim, que eu acompanhei, que era, na verdade, um ministério, né? Tabernáculos de Davi, Cláudio Claro. Marcou demais aquilo. Foi incrível. Até hoje as igrejas cantam videira. Videira, né? Exatamente. Videira, Pão da Vida, Profetiza, enfim. E Cláudio Claro foi uma indicação de um amigo meu também, da minha igreja. A gente tocava nesse contexto aqui, que eu te falei, de ensaiar a igreja. E um dia esse era um tecladista, o Aguinaldo Nogueira, tá lá em Brasília, um brodão, e ele falava, ele era muito amigo do Cláudio, ele tinha sido da Igreja Batista Central, eles foram da mesma época. O Cláudio também já foi da Batista Central da Pavuna. É mesmo? Ele gravou um disco chamado, Reis e Sacerdotes. Ele gravou nessa época, ele estava na Pavuna, lá na Central. E esse meu amigo, o tecladista, era de lá. E eles ficaram muito amigos, né, tal,
Aí teve um seminário de louvor profético, de 92, lá no Bennett, cara. Não sei se você lembra disso. Não, eu era bem garoto nessa época. Eu também. Mas eu devia ter uns 10, não, tô brincando. Cara, Bennett, Cláudio Claro, Ademar de Campos, Asaf Borba. Rapaz, só relíquia. Só galo, né, vamos dizer assim. Só os caras do contexto mesmo, né? E eles faziam um seminário de louvor profético que já era um point, já era uma data todo ano, né? E o Cláudio decidiu gravar um disco dele ao vivo nesse seminário. O baixista que tocava com ele era o Daniel de Souza. O Daniel de Souza é ministro, é pastor lá de uma igreja lá em Santos. Daniel de Souza, não sei se você conhece, mas o Daniel de Souza era um baixista, monstro. O cara tocava demais, mano. Se você ouvir esse disco do Tabernáculo que eu te falei, Reis e Sacerdotes, é o Silas Palermo, Daniel de Souza, baixista, e o Márcio, eu esqueci o sobrenome do Márcio. É um trio de músicos lá de São Paulo, lá de Santos especificamente, e esses caras vieram pro Rio tocar. O Cláudio achou esses caras lá, os caras tocando demais. O Silas Silas hoje é professor de faculdade lá em São Paulo, em alguma faculdade lá que eu não lembro. Ele é professor até hoje lá. E é um dos maiores músicos que eu conheço e tal. E o Daniel, na época, ele era um baixista monstro, assim. E ele quer gravar o baixo do Cláudio Claro nesse seminário de louvor profético, desse disco ao vivo que ia gravar. Só que tinha um problema, o Daniel já estava tocando com o Asaf Borba. E o Asaf Borba ia chegar só no terceiro dia para ministrar. E aí a ideia era o quê? Era arrumar um baixista que tocasse os 2 primeiros dias, meio que serviço de sparring, né? Segura essa onda aí, e no terceiro dia, tipo assim, no terceiro dia a gente vai ter um baixista de verdade para gravar, entendeu? Você passa o som e o outro grava, era um negócio meio que assim. E aí ele falou pro esse meu amigo, né? Cara, eu preciso de um baixista para fazer lá os 2 dias, quem vai gravar é o Daniel, mas pô, pelo menos para segurar a onda lá. Aí o Daniel, o Aguinaldo, esse meu amigo, falou, pô. E aliás, ele sempre foi muito bocudo, né? Assim, no sentido de tipo assim, cara, eu conheço um maluco, tu vai ficar doido. Vai roubar a cena, vai roubar a cena. Falou assim, me jogou no ventilador. Eu falei, cara, tu não fez isso não, velho. Cláudio, claro, tu fez isso. Pô, eu fiquei desesperado, né? Eu falei, cara, é claro que não é isso, que vai dar tudo errado, né? Certeza de que vai dar tudo errado. Mas a gente muitas das vezes só descobre que a gente está pronto quando a gente está na guerra. Verdade. Tu só sabe que tá quando tu tá lá. Às vezes a gente não tem dimensão da força que a gente tem. No campo de batalha você vê, eu não sabia que eu era forte, assim, que eu era resistente. Exatamente. Você só sabe quando tu tá lá, mano. E eu, como te falei, 12 anos, teoria, bababá, ouvido na Assembleia de Deus, depois fui estudar contrabaixo. Isso tudo uma escola atrás da outra, né? Sabe, forjando. Sim. Você não sabe, na tua cabeça tu tá fazendo o que tem que ser feito, mas você tá sendo forjado, mano. Tu tá sendo empurrado para algumas coisas. Ah, não, eu vou tentar, mas eu vou tentar a prova do Banco do Brasil. Cara, quando você vê, tu tá pronto e não sabe. Então, eu com 18, 19 anos, eu fui parar nessa situação do Tabernáculo de Davi. E não foi na fase que eu descobri que tinha um Davi Sarce, ainda não foi nessa fase. Eu toquei 2 fases no Tabernáculo, né? Então, essa primeira fase foi em 92. Então, fui parar lá, fui tocar. Só que, tipo assim, aí, pô, tomando um menino lá, eu lembro de ter ido. Chama ele lá. Tá lá no campo, Davi, né? Pode vir alguém legal de Nazaré, pode ter um baixista maneiro em Nazaré. Da Pavuna, né? Então, tipo assim, cheguei lá, pô, fui apresentado e tal. Fizemos um ensaio. Cara, eu lembro que no primeiro ensaio o Cláudio já gostou de mim, do meu som. Gostou, se amarrou. Pô, vamos marcar mais ensaio. Aí eu já não sabia que era, tipo assim, já estamos ensaiando para gravar o DVD. Na minha cabeça a gente está ensaiando para eu não errar tanto. Sim. Entendeu? E acabou que eu gravei foi exatamente aquele CD, um CD chamado Sião Fortaleza de Adoradores, que tem aquela música Regozijáveis no Senhor. Eu gravei essa primeira versão. E aí eu toquei com o Cláudio, pô, a gente ficou muito amigo, aí eu vivi muitas coisas, choramos, aprendi o que é
ali eu tive a oportunidade, Abílio. Lembra que eu te falei que eu fui pedir um consentimento ao meu pai para fazer um som, tocar, e não era no gospel. Eu toquei pouco tempo, assim, toquei muito pouco tempo. Isso foi a primeira oportunidade que a porta que se abriu quando pintou essa coisa de tocar com o tabernáculo. Pô, conheci o tabernáculo, fui lá tocar. Cheguei lá, primeira coisa que já bateu no meu coração, que vou parar de tocar onde eu estou tocando. Meu lance é aqui. É isso aqui, velho, que eu quero. É isso aqui, aqui é o meu habitat. Entendeu? E fui para lá, comecei a ter contato com o Cláudio, conhecer. O Cláudio ministrava muita palavra na nossa vida. O Cláudio ministrava as canções. Eu fiz parte de momentos onde ele compôs. Tem uma música chamada Ser Semelhante, do Cláudio, que é uma das canções muito relevantes, né, da carreira do Cláudio. E eu estava no dia que ele fez essa música, na vigília, a gente estava em vigília. A música veio no meio da vigília. Bento Ribeiro? Não foi na famosa vigília. Famosa, eu toquei ali com parênteses aqui, né? Acho que eu toquei coisa ali. Boa. Eu peguei o finalzinho ali, né? Mas você pegou pegou o disco Vigília? Não lembro direto. Do Marcos Góes. Eu fui bem finalzinho, fui poucas vezes, né? Mas as histórias que vocês contam, o Sidão estava ali. Mas ele conta cada coisa que... ali foi impactante. O Sidão gravou Autoridade e Poder, meu velho. Só isso, né? Cara, ali foi... Essa saiu da arca, eles gravaram Autoridade e Poder. Aí sim. Meu irmão... Ali sim foi. Ele estava na produção da Arca de Noé também. Tinha toque dele ali dentro da Arca. Alguma coisa ali, pelo menos um conselho tinha, esse case é mais pra cá, alguma coisa desse tipo. Um conselho, uma direção ali, um bate-papo. Você está falando uma coisa muito importante, Nato, porque você vê que toda a sua história, tudo que você cantou até agora, você vê que juntou a oportunidade, né, com o preparo e a bênção. Isso aí. Foram 3 coisas fundamentais, né? A oportunidade apareceu, mas por quê? Você estava preparado. Sim. E a bênção do seu pai. Sim. Então, assim, é muito importante. Eu sei que a música, então você vê que foram 3 coisas que foram fundamentais para a sua carreira musical, né? A oportunidade, ela vai sempre aparecer. Sim. Agora, o que vai fazer você entrar por essa porta? O preparo. Isso aí. E a bênção. Então, você que está assistindo a gente, são 3 coisas fundamentais para a vida. E você tem menção aqui, você tem ideia de quem eu estou entrevistando. Você viu o nível do cara aqui, os cantores que ele tocou, já participou na vida inteira. Então, assim, é algo muito importante. Estou muito impactado com essa história. Continue falando, não porque conhecia, como né? eu não conhecia esse lado, a galera pensa que a galera quer continuar ouvindo aí. Essa parte do tabernáculo foi muito bacana. Isso foi em 92 até mais ou menos 95. Aí o Cláudio foi para São Paulo. Ele era da comunidade da Graça na época, e ele foi morar lá, né? Conviveu lá com a galera da Vila Carrão e tal. Lá ele gravou o disco Libertador, que pra mim foi o disco que explodiu ele no Brasil. Libertador, né? Libertador, Videira. Né? Esse aí foi o A disco. Pão da Vida também, essa música registrou muitas vezes. É um disco top. O Pão da Vida já foi um disco depois, e aí foi quando eu voltei. Então, aí nesse trânsito toquei com o Cláudio. Quando ele foi para São Paulo, não fui, né? Fiquei aqui. Ele até gostaria que eu fosse, mas enfim, fiquei no Rio, segui a vida. E aí pintou o Sérgio Lopes. Aí essa situação do Sérgio Lopes que eu comecei a falar, minha mãe, pô, liga aí, o Sérgio, fui parar com o Sérgio, enfim. Fiquei tocando 2 anos com o Sérgio. Ali foi quando eu comecei, eu já conhecia o Sidão, que foi um dos meus parceiros, quando você fala que você pegava CD, e estava lá, ficha técnica, Marcos Nato, Sidão. As pessoas me chamam muito de Nato, né? Sim. Nato. Marcos Nato e tal, Nato. Às vezes as pessoas me chamam de Sidão e chamam ele de Nato. Que legal. Sidão, não esquece de chamar o Nato. Falei, pode deixar, eu chamo. Porque tanto faz. Entendeu? Assim, para as pessoas já tanto faz. Marcos Nato e Sidão. Nato e Sidão, não importa. Isso para mim foi evidentemente foi um presente. Eu sei que eu ganhei muito mais do que o Sidão, porque quando eu cheguei o Sidão já estava, né? O Sidão já era. O Sidão já era o Sidão Pires.
E, pô, eu fui tocar com um cara que eu admirava pra caramba. Só que a nossa cabeça, né, principalmente cabeça musical, porque eu tive muito essa formação, eu tive uma certa formação. Fui estudar, depois disso também fui fazer aula com professores, fazer aula no Sigan, estudei, né, estudar os cursos que eu julgava que era importante e tal. E o Sidão, ele também sempre foi um cara muito focado nessa coisa de estudar, de experimentar, a gente sempre que ia tocar, ele foi no Sérgio Lopes que a gente começou a tocar junto. Então todo dia a gente tinha algo para falar sobre o que. Aí, pô, ouve isso aqui, cara, olha que parada. Então a gente estava o tempo todo ruminando música, sim, sabe? E respirando aquilo. Tinha um inspirava o outro, sabe? Isso é muito legal, porque, pô, cara, essa semana eu nem peguei no instrumento e você, pô, cara, estudei, pô, olha só o que. Aí o cara, caramba, que isso? Daqui a pouco ia para casa, ia estudar, ia tocar. Isso fazia a gente ter propriedade para a gente fazer o que a gente estava fazendo. A coisa de tocar em estúdio, de gravar, passa muito pela coisa de você ter um conhecimento de teoria musical, leitura. Porque lembra? Aí meu irmão pediu para eu ir gravar para ele, para a amiga dele, eu entrei no carro, estava o maior baixista da época. Só isso. Eu olhei assim, cara, eu até achei, falei, cara, você está indo gravar, mas você não falou que queria um baixista? Pô, você já tem aqui. Eu falei, não, mas ele vai produzir o disco. Ele estava indo como produtor, ela tinha um valor lá, que aquele valor só pagava a produção do cara. E não tinha um baixista, ele não ia gravar o baixo, enfim, se não recebesse. A menina foi e me chamou para gravar, porque ela não tinha grana para pagar. Na verdade, eu acho que ela fez o cálculo e falou, cara, eu acho que vai dar certo. Tem um baixista top produzindo outro baixista que eu acho que vai dar certo. Outro que é top também, né? Na cabeça dela devia ser isso, né? Mas, pô, eu ainda estava na fase de experimento, né, velho? Podia ser uma bomba relógio, né? E eu, cara, eu fui para lá e falei, bom, cara, a minha carreira deve ser meteórica. Ou isso aqui vai dar certo e amanhã vai estar todo mundo falando, ou então isso aqui já deu errado e eu, cara... volto a falar, eu não sabia. Gravação, eu não tinha muitas experiências de gravação. E eu estava indo gravar com um cara que era o cara da época, gravava com todo mundo. Estava indo gravar num estúdio do Pedrinho Braconô. O Pedrinho Braconô era o tecladista do Rebanhão, aquela banda Rebanhão que revolucionou a música. E o Pedrinho ele se tornou o maior produtor da época dos cantores. Os cantores que tocavam na rádio, era o Pedrinho que produzia. Eu estava indo gravar no estúdio dele, lá em Copacabana. Eu esqueci, acho que era Tornelheiros, eu acho o nome. Ou é Nossa Senhora de Copacabana, agora eu não lembro. Mas é ali em Copacabana. Aí, pô, eu cheguei lá e falei, caramba, eu nunca tinha pisado num estúdio tão profissa e para um trabalho tão top. Eu ainda fiquei pensando assim, cara, a menina tá gravando um estúdio top. O produtor top. Essa menina gastou o dinheiro dela todo, de duas uma, gastou o dinheiro dela todo nisso. Ou então, cara, essa menina não pagou ninguém, não sei, eu ficava pensando que, pô, deve. Aí depois eu descobri que essa menina tinha sido do Altos Louvores, ela tinha sido back vocal do Altos Louvores, cantora, né? Sim. Aliás, o Altos Louvores, Marquinhos Gomes, Léa Mendonça, Sérgio Lopes, Lislane, Eichla, essa galera, todos os cantores saíram do Altos Louvores, né? Fez escola. E essa menina foi uma das que saiu de lá, ia gravar o disco dela para poder também começar a história dela. Aí chama a Roberta, na época era a Roberta Pegoral, né? Depois virou Roberta De Angelis, o nome dela. Aí a Roberta, que era amiga do meu irmão, foi, enfim, ia gravar, ela fazia back vocal pro Pedrinho Braconô no estúdio dele, top lá, ela que fazia os backs dos cantores top. Ela era top, né? Ela era top, pô, top pra caramba. E aí ela fez uma troca com o Pedrinho. Pedrinho, eu vou gravar uns lances aqui, não precisa me pagar, porque eu quero gravar o meu disco aqui, eu preciso de uns períodos aí. E aí foi nessa que a gente foi gravar lá. Só que eu chego lá, tá o cenário montado, né? Pedrinho sentado na técnica, ele que dirigiu a gravação. O baixista, o David Moura, que depois a gente ficou super amigo pra caramba, até hoje o David Moura é um amigo meu, assim. E só que, cara, eu tremia, né? Falei, cara, isso aqui é uma pegadinha.
vai ter uma catapulta, alguma coisa vai acontecer, eu vou... Não é sério, não? Vai cair as paredes, vou estar toda minha família, parabéns, alguma coisa assim, sabe? É. Eu falei, cara, mas vamos lá. Partitura na frente, pum, primeira música. Pô, legal, pô. Falei, puxa, graças a Deus. Segunda música. Pô, enfim, gravei o disco todo. O Davi se amarrou no meu som, se amarrou no meu... O Pedrinho percebeu que eu era um músico que lia, era um músico que tinha um som bacana, e a forma como é que eu estava lendo. Ali ele já percebeu que, cara, esse menino aí, eu era novo, tinha lá, sei lá, no máximo 20 anos. Pô, esse menino aí, ele é alguém que eu posso usar. E ele gravava, ele é um cara que tinha contato com todos os grandes. Que você falou? Exatamente. Falei assim, caramba, aí acabou lá, o Pedrinho falou assim, cara, deixa o teu telefone aí. Deixei, mas assim, pô, claro que ele não vai chamar, deixei, o cara é educado. Fui pra casa. Aí na semana seguinte, o guitarrista, que também tinha sido do Altos Louvores, que era amigo da menina, a gente tem uma brincadeira que às vezes amigo tem dessa, né? Amigo foi feito para ferrar o outro, para derrubar o outro. Então tu é amigo, tu tá lascado, se prepara. Então, tipo assim, de graça ele tava indo lá gravar o Eli Miranda. É, produção, tá ouvindo isso aí, produção? O Eli Miranda, guitarrista da pesada pra caramba, um dos caras mais respeitados até hoje, né? Eu falo com Leandro Esteves, falo com Cacau Santos, os caras, não, Eli Miranda é o cara. E o Eli foi gravar a guitarra desse disco que eu tinha gravado, que ele era amigo da menina. Altos Louvores, tinha sido... E ele foi lá gravar a guitarra, ele gravou a primeira música. Pô, que legal esse baixo aí. Quem gravou esse baixo? É um menino lá de Nazaré. É um menino lá de Nazaré, cara. Pode seguir que não vai dar em nada não. Vai, próxima música. Gravou a segunda, se amarrou. Falei, cara, quem gravou isso aí? Não, é o mesmo menino lá, lá da Pavuna lá. Falei, cara, ele tá tocando com alguém? Não, ele é lá de Nazaré, velho. Ele não tá tocando com ninguém. Cara, pede pra ele ligar. Aí foi nessa que quando eu chego em casa, tá o telefone, ligar pro Sérgio Lopes. Aí eu ligo, falo pro Sérgio, ó, tem 3 eventos pra fazer em São Luís do Maranhão esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Topa! Preciso de um baixista. Isso era uma quinta-feira, isso era uma quarta-feira. Preciso de um baixista pra viajar na sexta de manhã. A gente vai... Ah, cara, olha só que legal. Eu acho que tu vai gostar. E vai ter um ensaio na quinta-feira. Se você quiser, a gente marca um ensaio. Eu falei, cara, quero, na verdade. Eu preciso, porque eu vou fazer, senão, enfim, me passa aí o repertório, eu vou dar meu jeito. Eu falei, tem as coisas escritas aqui. Eu falei, pô, já ajuda. Vou pra lá. Aí eu cheguei lá, quem era a banda? Ronald. Uau, Ronald tocou com ele bem muito tempo. Muito tempo. O Ronald produziu. Inclusive, o Ronald era o produtor dele desse disco. Banda fraca, né? Pô, banda fraca. Marco Bonfim no sax. O batera era o Christian Assis, que fez uma... Ele era do Projeto Vida Nova na época. Ele foi pro Projeto Vida Nova e saiu do Sérgio. Foi quando a gente chamou o Sidão para fazer parte da banda. Ele Miranda. Cara, a banda boa pra caramba, eu caindo de paraquedas. Aí cheguei lá no ensaio, tocamos a primeira música, ele tinha a parte que ele disse que tinha era uma cifra muito cansada, assim, que mal dava para adivinhar o que estava escrito ali. Aí teve uma hora que, cara, o papo virou outra coisa. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, quais são as músicas que a gente vai tocar? Aí ele me passou uma relação a 25 músicas. Aí eu fui pra casa, peguei os CDs, as coisas que, pô, é igual o CD? Peguei tudo e fui pra casa. Canetear, escrever. Aí é muito doido isso aqui, cara, porque aqui eu comecei a ver a importância da coisa da leitura, da teoria musical, que foi a primeira coisa que eu tive contato com a música. Começou a fazer sentido, né, mano? Lembra do maestro Eugênio? 6 meses parava, 6 meses parava. Mano, eu caneteando, escrevendo. Chegamos, fizemos o primeiro evento. Cara, tá escrito. Você erra se você não ler. Tá escrito, é só ler. Aí gabaritei. Eu falo isso assim, mais do que a minha obrigação. Gabaritei o evento. Aí gabaritei os 3 eventos. No final do terceiro evento ele falou assim, cara, eu tinha ido meio que para tapar o buraco também. Tipo assim, pô, preciso de um cara para fazer essa viagem aí, porque o baixista caiu, saiu, não vai mais poder fazer. E eu acabei ficando lá no final do evento, ele falou, pô, você só sai daqui quando você quiser,
Uau. E ele tinha sido baixista. O Sérgio foi baixista do Altos Louvores também. Não sabia disso. Ele sabe que ele foi do Altos Louvores. Sim. Compositor. E ele era o baixista, ele cantava e tocava, né? Quando ele foi fazer carreira solo, ele ainda tocava baixo. Só que ele era uma coisa que prendia um pouco ele, então ele queria arrumar um baixista. Então ele arrumou o baixista e a partir daí foi abrindo o leque até chegar em mim. Cheguei no Sérgio, gravei. Aí dentro do mesmo mês a gente voltou para gravar o disco dele. O disco foi o primeiro disco gospel que ganhou disco de ouro na televisão. Não que os discos gospels não ganhassem, não vendessem para ganhar. Mas ele foi pro Raul Gil ganhar porque ele tinha entrado para a Line Record, um disco chamado O Sétimo, ganhou o disco de ouro por vendagem, não sei o que, tal. Eu gravei aquele disco, toquei com o Sérgio um tempão, ficamos amigos. Aí depois de Sérgio voltou o Cláudio, claro, pro Rio de Janeiro. Toquei a segunda fase, aí sim fui com a banda que o Cláudio tem como a melhor banda dele e tal, Davi Sassi, aí era a galera, Sidão e tal. Irmão, e aí, cara, pra ser sincero, às vezes eu me perco assim na cronologia. Eu toquei depois disso, toquei com Cassiane, fui tocar com Cassiane em 2000. Você ainda faz com o Cassiane até hoje. Eu toquei com muito louvor, né? Gravamos aquele disco, talvez tenha sido o disco gospel que mais vendeu, acho que não teve nenhum que bateu esse recorde, eu acho. E shows, eventos, cara, a gente... Aí você falou uma coisa que me marcou muito, que eu considero, assim, que eu vou levar pra vida. Uhum. Você falou a respeito que tudo começou, vamos dizer, sua carreira profissional, né? Começou através dessa menina que você foi fazer, sua voluntariedade, né? Então você imagina se você diz não. Talvez não teria acontecido, poderia acontecer, mas não de outra forma. Sim. Né? Então, assim, a importância, às vezes, a gente sempre fala isso, né? Coisas grandes vêm disfarçadas de coisas pequenas. Né? A importância. Você foi fazer um lance que a princípio foi de graça, né? 0800, mas aquilo ali abriu uma porta, abriu outras portas para você, eu falo ainda chegar mais. no lugar que você está hoje. Eu ainda digo mais, Abílio, assim, se você parar para voltar um pouquinho, rebobinar essa fita, como é que começou esse lance aí dessa menina? Você no lembra? ensaio, não foi o que você falou? No ensaio na igreja, à tarde, 3 horas. Uau. Se você não tivesse nesse ensaio. Entendeu? Tipo assim, tem algumas coisas que eu acho que Deus deixa muito claro para você, entendeu? Para mim. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas não têm a noção dessa. A oportunidade está onde? Aonde que está a oportunidade? Muitas das vezes a gente está com a oportunidade do nosso lado, às vezes a oportunidade é da onde a gente não imagina. Mas, cara, devido a um plano, a um projeto, ao que Deus tem na tua vida, cara, velho, vai acontecer, tu vai ser empurrado para o teu propósito. Não tem jeito. Isso para mim é muito claro, entendeu? Eu queria também, assim, eu falei muito da coisa profissional, sim, mas eu entendo, por exemplo, na igreja, eu não, até hoje para mim isso é muito claro. O lugar que eu mais me realizo não é em nenhum lance profissional. O profissional, a gente tem muito de receber. A gente trabalha para receber, a gente investe para poder ter um retorno. Aí vem reconhecimento, vem realmente grana, né? Salário, paga cachê pelo que você investiu, você toca e você trabalha e você recebe. Na igreja, mano, a concepção é totalmente diferente. Não sobre a questão da excelência, mas sobre a questão de como você lida com aquilo. Eu vejo às vezes a galera muito preocupada em ter como é que fala, relacionamento profissional. Velho, eu toco lá na igreja, mas ninguém me paga, eu vou meter o pé. E igreja, mano, é exatamente o contrário. É serviço, é entrega. É totalmente diferente o pensamento. Claro, a excelência que se busca, a concepção, o estudo. Se você está fazendo música na igreja, você precisa estudar, precisa ser melhor, você precisa ter excelência nisso. Até porque você é diferenciado ali. Se na tua igreja tem 1000 pessoas, com certeza 900 não tem a mínima noção do que é música, no sentido de ser músico. Só você está preparado para fazer isso. Então, tipo assim, se prepara, faça isso. Agora,
sobre a questão do teu posicionamento e a relação que você tem que ter com a igreja, mano, enquanto você tiver com a cabeça de tipo assim, tenho que receber, preciso ter em volta, tu não vai achar em lugar nenhum nada que te bonifique a ponto de você ter esse merecimento. Porque não existe valor nenhum que pague, cara, o fato de você tocar em algum lugar e você saber que ali vidas foram abençoadas, vidas foram transformadas. É onde tudo passa a fazer sentido. Cara, todo estudo, pra mim toda faz. a dedicação, todo o empenho. Pra mim faz. Eu tenho a música, o lado profissional de eu ter vivido e eu vivo até hoje da música profissionalmente, como uma bênção, um presente que Deus me deu. Tipo assim, eu vou deixar tu fazer isso. Sim. Sabe? Eu vou deixar. Pô, eu te dei um talento, tu trouxe 2. Sabe? Multiplicou, né? Multiplicou. É isso aí. Entendeu? Ponto. Então, vejo como princípio também. Isso é um princípio que Deus tem. Agora, na igreja, mano, é entrega. É você dar. Né? Não é à toa que a gente faz parte da tribo de Levi, né? Então ali o conceito é totalmente diferente. Cara, eu de vez em quando eu tenho as minhas aulas, elas não tem o cunho de espiritual, é aula de música, eu vou ensinar baixo, mas assim, muitas das vezes eu me apego, cara, tendo que dar um conselho, sabe, nesse sentido. Cara, velho, não aguento mais a minha igreja, eu vou sair de lá, porque, ninguém quer saber de nada, ninguém está estudando nada. Ninguém me vê. Cara, eu chego lá, toco, faço a minha parte, mas ninguém faz. E eu sempre falo para os caras, cara, às vezes você está ali exatamente por ser esse cara aí. Entendeu? Você passou a tua vida toda fazendo algo que fez você chegar onde você chegou. E agora que você chegou, você não quer estar mais onde você... E aí você imagina se Davi, o rei Davi, o digo da Bíblia, pensasse assim, né? O cara rejeitado pelo pai, pelos irmãos, Pode crer. No pasto, cuidando das ovelhas. Davi tinha tudo para ser um cara deprimido da vida, um cara em depressão, para viver isolado. Mas ainda assim ele está dando a sua excelência, está dando o que há de melhor, cuidando, fazendo aquilo que lhe foi proposto, que era cuidar das ovelhas. Então Deus acha Davi um cara improvável, um cara que nem o pai queria saber, olha o nível. Nem o pai queria saber. Tanto que quando Jessé chega na casa dele, acabou seus filhos, seus meninos, ele diz, tem um lá. Ou seja, nossa, eu sou pai, imagina, tem um lá no campo. Nossa, imagina você falar assim do seu filho. Então assim, Deus encontra o coração de um cara desse e diz assim, você imagina se ele ele tivesse aquela mentalidade assim, não quer saber? Não quero saber de nada, meu pai não quer saber de mim. Meus irmãos não querem saber de mim, eu vou estar o pau da barraca, não quero saber mais de nada, né? E tantas outras coisas, mas não, ele dá o seu melhor, ele entrega o seu melhor. E aí Deus encontra Davi lá. Você imagina, um cara que estava cuidando de ovelha, ele se torna rei de Israel. Rei de Israel, uau, isso é incrível. Pela disponibilidade, pelo coração dele. Coração, exatamente. Cara, assim, é muito, se a gente quiser olhar por vários ângulos, a gente olha. Eu sou um profissional da música, ele vai querer olhar por alguns ângulos, e eu acho que até por algum motivo que passa por isso tudo que eu falei aqui, faz com que a gente... Existe o profissional, existe o cara que investiu, enfim. Agora, quando a gente trata de música na igreja, a concepção tem que ser totalmente diferente. Está baseada nisso aqui que você acabou de falar, né? Adoração, você adorar, ninguém pode se chamar Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então você não pode fazer algo, você não acha que o que vai mudar a vida das pessoas não é a tua música. A tua música é uma estratégia dentro da igreja. As pessoas podem adorar, louvar sem música. A música é um momento, é uma estratégia. Então tua música ela só é mais um elemento dentro do contexto. Não é a música que vai mudar a vida de ninguém. Mas se você colocar ela nas mãos de Deus e fazer e buscar o que realmente importa ali naquele lugar, né, que é no caso na igreja, na igreja local, meu irmão, Deus pode fazer coisas que a gente nem imagina. Eu sou fruto disso, tá, Billy? Isso tudo aqui que eu estou falando aqui é fruto disso, né? A gente é muito... Eu sempre digo isso, né? A música é a isca na igreja, né? Para atrair o propósito principal, que é transformar a vida de pessoas.
né? Mudar, você imagina, coisa linda. E é só o Espírito Santo para fazer isso, não. Só o Espírito A gente sabe, a gente não tem esse poder de convencer ninguém, só o Espírito Santo. Você imagina um camarada que estava todo errado, cheio de problema, né? Todo enrolado, e aí o poder do Evangelho, cara, transforma a vida, o cara se torna alguém respeitado, alguém cheio do Espírito Santo, né, cara? E é lindo, lindo. E a gente vê que através da nossa vida isso pode acontecer. Sim. E acontece. O testemunho de vida que você tem, que você leva, que as pessoas têm de você, né? A referência que você acaba sendo para alguém. E quando as pessoas te conhecem, elas veem que, pô, tem um negócio que foge do nosso controle. Não é a gente, é Deus. E, mano, aí eu acho que cada um tem que fazer a sua autocrítica, ver para onde tu tá levando a tua música, se você tá dentro da igreja, o que você tá fazendo com isso. Eu acho muito engraçado, às vezes. Eu tive um aluno, cara, assim, que começou a fazer aula comigo, 3 meses de aula, daqui a pouco o cara já pintou com o cabelo louro, arrepiadinho, cabelo, pô, brinquinho. Pô, maneiro, hein? Tá. Legal, né? Veio, pô, legal esse cenário aí, essa. Aí o cara, cara, as coisas estão mudando, pô, sabe como é que é, né? Falei assim, cara, mas tu tá entendendo o que tá acontecendo mesmo? Tá tudo certo? Ou o que houve? Não, é que tem um pessoal aí que tá me chamando pra tocar e eu tô indo, cara, pô, tá sendo maneiro pra caramba. Eu falei, mano, tem sempre aquela pergunta, pode ou não pode ir lá fora, tocar, fazer? Eu falei, eu já pisei lá. Graças a Deus, e eu acho que isso está muito no meu coração, também isso cabe muito no meu coração, assim, todas as coisas que eu fiz, eu sempre fui muito respeitado onde eu pisei, talvez por causa desse preparo também que eu tive, sempre fui profissa onde eu pisei, quando eu tive que ser, mas eu tive o presente de Deus abrir portas no meio gospel. Cara, outro dia eu estava conversando com um amigo, e cara, praticamente a gente estreou essa coisa de ganhar cachê tocando no gospel. Sabia que a Ludmilla Feber, querida Ludmilla, eu e Sidão, a gente tocou no lançamento de um disco, que agora eu não lembro, foi um disco que a gente gravou também, a gente gravou um disco dela, Ludmilla Feber, e ela chamou a gente para fazer o lançamento, e em respeito aos profissionais que ela estava chamando, e ela falou isso pra gente, ela pagou, combinou um cachê com a gente, chegou e pagou, ela pagou, ela virou para mim, pro Sidão, e falou assim, nossa, engraçado, vocês são os primeiros músicos que eu pago cachê, sabia? Na vida. A gente foi o primeiro cachê que ela pagou na vida, foi eu e o Sidão. Isso, o lance da idade vem à tona de novo, né? Isso é outra coisa, mas vamos para o que importa. A partir disso, há pouco tempo, eu tenho amigos que tocam até hoje, tocavam até ela falecer. E eu lembro, cara, que um dos amigos que tocou por último com ela, falava que ela hoje, ela já chamava ele pensando em tabela de ordem dos músicos. Eu acho isso muito legal, assim, porque quando ela pagou o cachezinho lá nosso na primeira vez, eu acho que aquilo ali foi como uma semente no coração dela. Eu acho que ela entendeu uma parada ali também, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito legal, porque quando você vê 30 anos depois, sei lá, não sei quanto tempo depois, um amigo vai e fala assim, cara, a Ludmilla, eu fui tocar com ela, chegou lá, ela sentiu no coração de pagar 2 tabelas da ordem dos músicos, que é uma coisa totalmente fora da curva. E aí eu falo assim, pô, e isso de uma forma deliberada, partindo dela, né? Entendendo que era justo. Eu acho isso muito maneiro. Nobre da parte. Nobre, sabe? E nobre e até certo ponto rompendo uma barreira que talvez isso precisaria ser divulgado para as pessoas entenderem que existe um lado nobre que às vezes passa em branco, entendeu? Isso na questão do relacionamento de músico, né, profissionalmente e tal. Mas independente dessa coisa, a gente fala muito, eu falo que eu participei, olha do que eu estou falando, eu participei de uma chave sendo virada, isso foi bem no início, né, onde começou a existir essa coisa de você conseguir, do músico conseguir viver da música no gospel, porque não tinha isso, era muito doido. Não tinha, e na verdade acho que você foi um dos caras, Sidão, que virou essa chave, né? A gente
fez parte daí. Virou essa chave no Se não foi a gente sozinho, acho que a gente prestou fez molho, parte ali prestou... da galera que revolucionou a música no gospel, porque antes não tinha isso, né? Pelo menos eu sou uma geração um pouquinho depois da de vocês, mas não tinha, pelo menos eu ouvi muitas pessoas falar que não tinha isso, essa questão de músicos assalariados, de cachê de músico. Então, assim, você faz parte de uma geração que virou essa chave. Isso é muito legal. Depois dá um Google aí, produção, e queria que você desse um Google aí para ver com quem Marcos Nato e Sidão Pires não tocou, porque quem eles tocaram é todo mundo. Nato, eu queria fazer uma pergunta muito singular dentro daquilo que a gente está falando aqui. Para a galera que está assistindo a gente, queria que você desse um conselho agora para o pessoal que está dentro da igreja e tem esse conflito. Né? Poxa, eu preciso tocar lá fora para ter um reconhecimento, né, daquilo que eu faço, do instrumento que eu toco. Qual conselho você dá para esse pessoal, para essa galera aí que está com esse conflito aí dentro de si, gritando, né? Eu acho que esse conflito ele também parte muito da questão meio que da necessidade que essas mesmas pessoas, esses mesmos músicos têm de mostrar para a família deles que eles podem viver de música. Cara, o músico, muitas das vezes, ele também fica meio sozinho, sabe? Se a gente parar para ver, o músico, ele é um cara, ele é sempre, vou usar umas expressões aqui que eu acho que as pessoas vão entender, é sempre o mais maluco da turma, é o cara mais, meio fora da curva mesmo. É o João Batista, que fica no deserto, exatamente, lá, né? ele vai para um lado que ninguém está indo. É o Silvestre? É uma coisa meio que isso aí, Silvestre. E normalmente... Aí o cara já só no G1. Só isso, hein? No G1? Tô aí? G1, matéria do G1. Rapaz, eu não sei se isso é bom ou não. É bom. Tá bom, então vamos... Foi de Manaus. A produção procurou ali, a produção deu um Google ali, o cara saiu no G1. Muita calma, hein? Muita calma, respeito, hein? Já pode pedir verificação no Instagram já, ó. Aí, ó. Já pode. Vamos que vamos, é mesmo? Vamos que vamos, então. Mas, tipo assim, eu falando, o que eu posso falar para essas pessoas, assim, que às vezes a gente fica meio sozinho com os ideais que a gente tem na cabeça. Eu sei que tem muita gente que tem a coisa, tipo assim, eu quero ir lá, eu quero tocar lá fora, eu acho legal, entendeu? E não vê a coisa meio como profissão. E já tem outros que pensam assim, cara, eu preciso ter um meio de sustento. E sim, a música pode ser um meio de sustento. E muitas das vezes eles não têm esse amparo, às vezes de uma estrutura da igreja, enfim. Hoje em dia é mais difícil, hoje em dia as igrejas elas estão muito mais conscientes quanto a essa coisa de ter pelo menos um grupo, de ter da igreja, de ter uma ajuda de custo, tal. Começa assim, depois até ver um salário fixo, tal, alguma coisa assim. Mas de uma forma geral, isso ainda é uma coisa muito distante. Então eu acho que é isso que faz com que a maioria dos músicos tenha esse dilema. Toco, não toco. Não sou eu quem vai decidir ou quem vai dar a palavra aqui, porque eu também sei que muitas das vezes o músico fica esperando só alguém fica esperando feedback como esse, né? Cara, o que ele falar eu vou fazer. Eu não acho que é assim que você tem que agir. Eu acho que você tem que colocar, primeiro, orar para Deus, porque eu não tenho como falar algo diferente. Porque a minha vida, eu acabei de contar aqui a minha história, como é que foi. E cada história é uma história. Cada história é uma história. A tua história nunca vai ser... Aliás, eu acho que não tem como o mundo mudou, desculpa. Como o mundo mudou muito, mudou a questão toda funcional, inclusive da música, né, dos trabalhos de fono, né, de música em si. CD, enfim, mudou, agora é tudo digital praticamente, não existe mais CD, nem DVD, né? Hoje em dia mudou. Muito diferente. Então, tipo assim, acho muito difícil alguém ter uma caminhada e ter uma história um pouco parecida com a minha, acho muito difícil. Mas existem formas de você viver de música hoje usando as ferramentas da atualidade. Ponto, isso é uma coisa. Mas eu sempre falo, o que eu falo para a maioria dos meus alunos, principalmente os que são cristãos, é que é o seguinte, irmão, estuda, toca pra caramba para exercer dentro da tua casa, dentro da igreja, se doe, entrega. Porque, cara, se você tiver de ser o músico, o baixista, ou o pianista, ou o batera, ou o músico da vez, cara, Deus vai te empurrar para lá.
é impossível você não chegar. Entendeu? É impossível. Você não vai fazer muita força para chegar naquele lugar, né? É isso que eu estou falando aqui. Busca os caminhos, conversa com o teu pastor, conversa com os teus pais. O meu pai, a palavra que meu pai falou, que me marcou, foi tipo assim: Marquinhos, a gente já te deu a raiz, você tem raízes, a gente te ensinou tudo. Entendeu? Você conhece isso. A gente confia nisso. Vai. Ele entendia que eu tinha uma estrutura que ia fazer com que eu não me perdesse. Tá entendendo? Então eu acho que é isso. Eu acho que tem músicos que pode ir, como o Daniel ficou lá em Babilônia. Sacou? Não se perdeu, né? E não se perdeu, em momento algum. Tá entendendo? Como também tem cara que não pode ir, velho. Se ele foi, eu já falei pra você, velho, nem topa. O cara, pô, pintou. Há poucos dias um aluno falou assim: cara, aí pintou uma parada assim, assado, não sei o que, pô, o cachê é tanto. Nem vai. Só que eu conheço o cara, é um aluno meu de 6 anos. Ele ficou frustrado. Eu falei assim: velho, não vai não, mano. Pô, mas tu acha que não vai rolar? Eu falei: não. A mão tá maneira, vai rolar. Estudando a vida inteira pra isso. Exatamente. Só que, pô, eu conheço o cara. Eu falei: isso não vai não, mano. Faz isso não, agora não. Se organiza, tem coisa pra organizar primeiro. Vai comer os manjares do rei, né? Se tu for, né, cara? Sabe, não mexe em algumas coisas. Tá entendendo? Se organiza, as coisas vão acontecer, pode ter certeza. Não pintou, vai pintar, vai ter coisa que vai pintar. Eu não acho que existe o errado e o certo, eu acho que cada um tem o seu caminho, você tem que entender o que Deus quer pra você, mano. Isso aí. E ponto. Entendeu? Isso foi uma coisa interessante. Eu tô falando isso em primeira mão aqui, estou escrevendo um livro, Escolhido Não Tem Escolha, o tema do livro, e eu conto a minha história. Na verdade, as nossas histórias são bem parecidas, né? Então, assim, e é exatamente isso. A gente às vezes planeja, faz planos, e aí a palavra vai dizer isso, né? A resposta certamente de Deus, e às vezes a gente acha a nossa vida está solta, só que não. E a gente, poxa, eu planejei aquilo, mas aquilo não aconteceu aqui. Foi de outra forma, e a gente pensa que foi circunstância. Não, por isso que o salmista vai dizer: quando eu ainda era informe, ele já tinha escrito todos os meus dias, né? Então assim, a nossa vida não está solta, tudo uma hora vai passar a fazer sentido, né? E aí, resumindo a minha história, O Escolhido Não Tem Escolha, esse livro, daqui a alguns meses a gente vai lançar aí. A expectativa já está grande, eu já terminei a escrita do livro, já botei para diagramar, e agora é com a produção, né, produção? Então, assim, tá pesado. Exatamente, os trabalhos tá firme. Então, assim, pensando justamente isso, não tem, porque eu já tentei fazer tantas coisas na minha vida e tudo convergiu. E aí, eu passei muitos anos ministrando louvor, fui integral de uma igreja. Hoje, pela graça do Senhor, nós somos pastores lá no Viva, né? Então, assim, eu não imaginei, assim, nunca passou pela minha cabeça, assim, que hoje eu seria um pastor. De alguns anos para cá a ficha caiu. Né? Mas eu planejei tantas outras coisas. Quando eu era garoto, a minha família é militar, meu avô é militar, então já tem aquele plano de carreira, né? Vou ser militar, vou fazer isso, vou fazer... Mas não, aí quando eu tinha 16 para 17 anos, eu vim da Assembleia de Deus, eu saí, eu fui para apacentar na época. Então assim, eu sentei, conversei com a minha mãe, ela não entendeu muito, mas me abençoou. Então assim, eu fui, e aí começou a minha história, minha caminhada. Foi que época lá do apacentar? Foi depois, a galera já tinha saído do toque, foi depois. Já tinham saído? Foi. Acho que foi 2007 para 2008, quando eu vim. Na época, o meu pastor discipulador era o pastor Marco Campos, ele veio para Anchieta. Sim. Aí eu vim com ele, e aí comecei a ministrar louvor, muitos anos, fiquei 2 anos lá, mais ou menos isso. Foi uma escola, assim. O pouco que eu sei hoje foi dentro dessa escola que eu aprendi. Então, assim, eu estou resumindo aqui para vocês verem, porque eu já entrevistei nada. Não, mas... Então, assim, e aí nasceu o Escolhido Não Tem Escolha, porque eu tentei fazer tantas outras coisas na minha vida. E o quanto antes, a gente entende a nossa missão, o nosso propósito. Perfeito isso. O quanto antes a gente entender, a gente vai fluir, vai fazer mais força. Às vezes a vida não anda, não é por incapacidade. É porque você ainda não pegou o feedback da sua caminhada.
sabe? E a gente às vezes fica dando murro em ponta de faca, passa 1 ano, 2 anos, não rompe, não caminha nada. E a gente fala, por que não avança? Por que não cresce? Tem um talento, sou bom pra caramba, estudo, toco pra caramba, canto pra caramba. Poxa, sou bom naquilo que eu faço, mas é porque tá faltando um feedbackzinho ali, um detalhezinho, é você entender a sua caminhada, você entender, ó, Isso aí. meu propósito de vida é esse. Enquanto você não entender o propósito de vida, é igual o povo de Israel, vai andar em si. Vai ficar ali, exatamente. Pode ser bom pra caramba, mas porque eu conheço muita gente que dá aula fazendo o que faz, mas não rompe. E a gente fala, meu Deus. Aí você vai, depois você conhece a pessoa, no pessoal você vai, tá faltando esse feedbackzinho assim. Então assim, por isso que eu digo, escolhido não tem escolha. Quanto antes a gente descobrir a nossa missão, a gente vai fluir. As nossas histórias não são iguais, não tem como ser, vai ser sempre diferente. Eu costumo dizer que quando é muito importante a gente ter referência, mas principalmente a gente descobrir que a gente é único. É verdade. Quando a gente tem uma referência, a gente chega à conclusão rápido de que você é o único. A tua referência, você gostaria, o Zico, queria jogar igual o Zico. Você não vai jogar igual o Zico. É isso aí. Você vai jogar igual você, seja o teu melhor. Só que o Zico, ele foi o melhor Zico que poderia ser produzido. Estou dando um exemplo no futebol. Na música, a mesma coisa. Você tem que ter as referências, sim, mas para você chegar no teu caminho, achar o teu destino, achar exatamente o teu propósito. É isso. Parece simples, não é, mas ao mesmo tempo... Porque, não é complicado também ao mesmo exatamente, tempo. Eu acho que o maior problema é você soltar essa corda depois de você estar tanto tempo indo para um lado. E eu acho que isso aqui, esse passo atrás que a gente precisa dar, é que eu acho que seria o mais difícil. Ter a humildade de falar assim, cara, não é isso aqui. Eu tenho que... É isso aqui que a gente tem que reduzir o carro, encostar ali no acostamento e falar, peraí, é preciso fazer um texuvar, vou pegar o retorno aqui, porque acho que eu estou na rua errada. Né? Porque senão a vida não flui, né? Não flui, Tem que... A vida passa por família, passa por tudo que está em torno da gente como cidadão, ser humano, cristão, filho de Deus. A gente tem coisa pra caramba para conquistar aí, para correr, para viver, né, velho? Acho muito legal. Você não sabia do teu livro. Pô, parabéns, muito legal. E mais do que qualquer coisa, essa coisa do caminhando, né, mano? Tu tá dando o teu passo, eu acho legal também a produção aqui. Fiquei sabendo há pouco tempo que a produção tá bombando, legal pra caramba. Eu fico muito feliz, porque são histórias que estão sendo escritas e que depois vão servir como parâmetro. E a gente segue, na verdade a gente só tá seguindo, né, o legado de vocês, né? Amém. Amém. O legado que vocês deixaram, o apóstolo Sidão Pires, são pessoas que me inspiram, né, na caminhada. Então, assim, eu costumo dizer uma frase, não erra a rua não, que eu tô te seguindo, cara. Se tu errar a rua, vai dar ruim para todo mundo. O Sidão já esteve aqui, já fez? Não, ele vai vir aqui, aguarde aí. O próximo, produção, já pode marcar a data aqui. O apóstolo Sidão Pires vai estar com a gente aqui no próximo podcast. Já marca o 2 também. Hã? Já marca o 2 também, já marca a volta logo. Olha, sai daqui com a volta marcada. O meu sonho, a gente tá falando isso aqui, vai sair na gravação. Meu sonho é aqui, ó. Então agora é contigo. Não sei como é que ó. Tirei a granada, deixei, joguei aqui na tua mão. É contigo, Marcos Nato, Sidão Pires. Pô, seria maneiro os dois. A gente vai marcar esse encontro aqui já. É o Tom e Jerry da música, né, mano? Já vou largar, ó. Por mim já tá marcado. Meu, Claudinho Bochecha do gospel, Rapaz, igual os dois não tem igual. Não tem igual. Então a gente, Nato, que prazer, meu amigo. Que alegria prazer te receber aqui no Cast do Abílio. Cara, assim, meu coração tá muito alegre, eu tenho certeza que o da produção também, te receber. Nós estamos chegando, galera, no final desse podcast, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Por favor, assine o sininho lá, ative o sininho de notificação lá, tá? Se inscreva lá. Deixa o like lá, por favor. Então, Nato, meu amigo, que prazer, irmão, que alegria. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua história aí, que nos inspire, que você continue aí viajando esse Brasil e abençoando tanta gente. Amém, como você tem feito. Desejo tudo de melhor para você aqui no podcast do Abílio. E que Deus abençoe você em todos os teus projetos. Amém. Você é grande pra caramba. Poxa. Muito feliz de estar aqui com você, com o Yuri, todo mundo aqui. Legal o espaço. Deus abençoe todos. Valeu. Obrigado, gente. Estamos encerrando aí mais um cast, ó. Beijo e por favor aí, não deixe de se inscrever lá no nosso canal. Valeu.